Olá pessoal, boa noite, tudo bem? São 10:06, né? 10:06. Me atrasei um pouquinho, me atrapalhei aqui. Tudo bem, tudo tranquilo? Vamos começar então a revisão? Então vou esperar o pessoal entrar aí na live para começar a falar. Vamos lá, esperar o pessoal entrar, testar o som. Diga aí se o som tá legal. Eu tô fazendo hoje pelo celular, geralmente eu faço com a webcam, mas vou tentar fazer pelo celular. Testei mais cedo, tava tranquilo. Aí depois vocês me digam aí se tá funcionando legal, se o som tá legal, tá? Bom, os pessoal aí entrando. Estão estudando, né? Vê lá, hein? A prova é amanhã. Compartilha aí com o pessoal, pra quem não sabe ainda. Hoje é a última chance, hein? Empresarial 1, tá? Pra quem não tá ligado, não vou falar de sociedade anônima, nem de prática jurídica, tá? Só de empresarial 1, tá bom? Eu vou falar de 10 tópicos importantes da matéria para todas as turmas de Empresarial 1 do IBMEC, tá bom? Estou aprovando aqui o pessoal que está entrando agora no grupo, tá? Então de vez em quando eu vou olhar aqui para a tela para ver aqui, estou vendo se movimentar aqui do lado, já sei que é o pessoal entrando. Dá um reload aqui. Show. Quanto nós temos? 44. Será que esse score é suficiente? Começar a brincadeira então? Separei aqui. Bom, então pessoal, boa noite aí, tá? Quem chegou agora, quem entrou agora. Eu vou fazer uma revisão aqui bem objetiva dos 10 pontos que podem cair na sua prova de empresarial 1 lá no IBMEC, né? As provas são amanhã, na sexta, na segunda e na terça, salvo engano, né? Minhas turmas. Ah, não, e tem prova na quarta também, né? Mas de empresarial 1, eu salvo engano, é amanhã para duas turmas, não é isso? E na segunda-feira, tá? Para turma de segunda e sexta, né? Então é segunda-feira, tá? Então o que eu vou falar aqui serve para todas essas três turmas de empresarial 1, ok? Bom, o primeiro ponto importante é como vai ser a prova. A nossa prova contará com 6 questões, tá? Sendo 3 de múltipla escolha, mais múltipla escolha com fundamentação, tá bom? Então são 6 questões, 3 questões de múltipla escolha com fundamentação, tá? A prova é com consulta, importante, tá? Então, por favor, anotem os artigos que eu vou falar aqui hoje, né, para vocês se concentrarem no estudo, para quem ainda precisa reforçar o estudo, tá bom? E as outras 3 questões serão discursivas, tá? Problemas, né? Eu acho que tem pouca de conceito. Se tiver duas de conceito, então provavelmente uma turma nem vai ter questão de conceito, tá? Acho que eu não botei, se eu botei uma turma só, tá bom? Então são problemas, né? E de múltipla escolha também são questões difíceis, né? Já que tem consulta, evidentemente a múltipla escolha é um pouco mais puxada, tá bom? Bom, mas vamos lá para os pontos. Eu separei aqui. Bom, primeira coisa, estão me escutando bem? Tem como vocês falarem se tá me escutando bem? Eu não sei se aqui veio mostrar. Ah, não, aqui não vai mostrar pra mim. Deixa eu entrar aqui no pelo desktop. Deixa eu ver se ele mostra. Só um segundo, tá?
É porque eu não estou vendo aqui no celular é, o chatzinho. Deixa eu ver se por aqui eu consigo. Cá, tá, tá. Ah, beleza. Ah, agora sim, tá vendo? Eu só consigo ver aqui no desktop, tá? Então eu vou olhar aqui pro lado, porque eu não consigo ver mensagem aqui, ou pelo menos teclar aqui também, até porque ia balançar tudo, né? Então, beleza, áudio ok, ótimo, ótimo. Então, boa noite a todos, obrigado Marcos, Valber, Vitor, Júlia, obrigado, tá? Bom, vamos lá? Então vejam, primeiro ponto aí importante é aquela parte de empresário, tá? Então, a partir do 966 do Código Civil, tá? Observem a questão de características do empresário, atividade econômica, tá bom? A diferença de atividade simples, empresarial, aquela que é simples e pode se tornar empresarial. Claro que é ligado, tá, pessoal, à sociedade, né? Mas vocês sabem que a fundamentação 966, tá ok? E os seguintes, tá? Então, principalmente o 966 e seguintes, 967 também, o que fala do menor também, ligado tudo à sociedade, né? Eu vou focar mais em sociedade, mas vocês sabem que a divisão dicotômica entre atividade simples e empresária, a fundamentação é 966 e seguinte. Ok? Então dá uma relevância aí no estudo e também quanto a empresário rural, tá? Dê uma olhada nisso, dê uma olhada nos enunciados que constam lá nos slides, né, que focam nisso. E claro, o código de vocês, Vadmecum, né, ele tem a indicação das enunciados e súmula, porventura. Nesse caso é só enunciado, tá? Mas lá no slide tem a separação por artigo, né, dos enunciados, tá? Então lembre-se que o enunciado ajuda, ok? E eu sublinho no código de vocês os enunciados mais importantes que podem ajudar na interpretação dos artigos, ok? Então, o primeiro tópico da prova, a questão de empresário, separação de sociedade simples, empresarial, o que é um empresário rural, se existe a sociedade rural também, tá ok? Então, é importante, artigo 966. Depois, né, vai ter questão envolvendo também a ERELI, tá? A ERELI, muito tranquilo, o artigo 980A, tá? Então, a gente falou de algumas coisas interessantes, né, de mudança de normativa regulamentadora perante ao DREI, né, que mudou a interpretação se pessoa jurídica podia constituir ou não. Isso já foi objeto da nossa primeira prova, tá? Mas leiam com atenção, né, essa passagem da ERELI e também ali tem 5 parágrafos, né, no 980A que são importantes, tá? A denominação capital social, essa questão de ser pessoa física ou jurídica para constituir, tá ok? Então 980A. Então esse é o segundo tópico. Vamos lá. Terceiro tópico muito importante: sociedades não personificadas, tá? Sociedades não personificadas, o mais importante justamente a questão da responsabilidade, né? A responsabilidade dos efeitos jurídicos da celebração desse contrato, tá? A relação com terceiros, né? Então, se eu tenho uma sociedade em comum, eu respondo sempre solidário. Como é que eu provo que eu sou solidário com alguém? Como é que eu provo que eu sou sócio? Eu posso provar eu que sou sócio, eu só posso provar por escrito, não posso provar por escrito, tá? Isso tudo vocês vão encontrar tanto no 986, ok? Como também quando falar de desconsideração, tá? Lembre-se que quando a gente fala de sociedade não personificada, não há necessidade da desconsideração. Então, eu vou querer que vocês identifiquem isso, né, de forma bem clara. Se vocês entenderam quando tem desconsideração, quando não tem desconsideração e qual tipo de responsabilidade nas sociedades não personificadas e depois na personificada. Mas aqui falando das não personificadas, deem atenção à sociedade em comum e sociedade em conta de participação e as suas diferenças, tá? Lembre-se que a sociedade em conta de participação, mesmo que eu celebre o contrato por escrito, registre na junta, a sociedade não se estabelece como uma pessoa jurídica,
ok? Já a sociedade em comum é justamente o contrário, né? Celebrando o contrato por escrito e registrando no órgão próprio, seja RCPJ, Registro Civil, ou junta comercial, passa a ser uma pessoa jurídica. Tá? Então, importante aí algumas definições e principalmente a questão da responsabilidade, se é solidária, subsidiária, tá ok? Bom, terceiro foi, quarto ponto, estabelecimento. Tá? O estabelecimento, na verdade, eu botei aqui como quarto ponto, mas foi, eu acho que o último ponto da matéria que a gente viu. Tá? Então, do estabelecimento, tudo que a gente falou na sala interessante, né? Dê uma olhada nos slides, como eu falei para vocês, vai até o slide 187, tá? Então ali tem enunciado, tem bastante conceito doutrinário, né? Mas o importante é entender a caracterização do estabelecimento, que ele pode se fazer negócio com ele, parcial ou totalmente, ver principalmente o trespasse, as consequências, os efeitos perante terceiros, tá? Tudo isso está na lei, então não vou nem repetir prazos aqui, se é 30 dias, se é um ano, porque tudo isso está bem claro lá. O importante é você focar e lembrar que quando fala de trespasse, existe ali uma regulamentação especial, né, justamente para atender o interesse dos credores, né, do empresário, tá bom? Então, leia os artigos com atenção, e aí no estabelecimento é a partir do 1142, tá? A partir do 1142. Ok? Então lembre-se de estabelecimento ainda clientela, aviamento, fundo de comércio, tá? Quais são os créditos que sucedem, né, para o adquirente do estabelecimento, quais aqueles créditos que ficam, né, com o vendedor, tá? Ou se não ficam, ok? Então dê uma olhada nisso aí a partir do 1142, tá? 1142 e 1144, tá bom? Acabei falando aqui do trespasse, né? Era o ponto quinto, o 5. Era o 4 era estabelecimento e o 5 trespasse, tá? Então matei aí o 4 e o 5. 6. Desconsideração, também já dei um toque, né? A desconsideração, mas na desconsideração, além do artigo 50, eu não vou pedir CDC, CTN, CLT, não, tá? Artigo 50, tá? A desconsideração do artigo 50, ok? Dê uma atenção especial e não deixem de também observar o artigo 133 do Código de Processo Civil, que a gente mencionou, né? Mas eu mencionei em sala, então é importante aí que vocês vejam como funciona esse requerimento, né? Que é através de um incidente que pode ser na fase de execução, pode ser antes. Então eu quis falar disso para vocês na sala, né? E não está no slide, então é importante aí que vocês dêem uma olhada também, então, no artigo 133 e em diante, né, do Código de Processo Civil, tá? Junto com o artigo 50, é uma complementação. É evidente que no código, no Vademecum de vocês, tem a referência, né? Ok? Mas eu estou dizendo aqui só para reforçar. Depois, ponto 7 agora, nacionalidade e sociedade, tá? Esse é muito tranquilo, mas eu preciso que vocês respondam, né? É uma pergunta simples, saber se vocês entenderam, né? Quando a sociedade é nacional, quando é estrangeira, tá? E os detalhes que estão lá a partir do artigo 1126, tá ok? Do Código Civil. Então, artigo 1126. Dê uma olhada lá com carinho, né? Quais são as consequências de você ser uma sociedade estrangeira aqui no Brasil, né? Principalmente a autorização, que a autorização pode ser cassada a qualquer momento pelo Poder Executivo, tá? Que existem vedações para algumas atividades, tá ok? Mas eu não vou cobrar especificamente essas vedações não, tá? O importante é mais saber a sede, onde é a sede, né? É o local do principal faturamento ou da organização econômica, né? Ou é o local da administração. Então essa diferenciação aí eu vou pedir para vocês, mas tá na lei, tá? Depois, o 8º ponto é importante, redução de capital, né? Também tem questão que vai cair com certeza para as turmas, uma das turmas com certeza, é sobre redução de capital, tá? Tá lá no artigo 1071 em diante,
Lembre-se, redução do capital. O capital tem uma relevância econômica para os credores, diminui a expectativa da garantia, né, para suprir um crédito futuro contra a sociedade. Então, se os sócios eles reduzem o capital e partilham, o legislador então estabelece algumas regras que visam a resguardar o interesse desses credores, né, já que eles ali têm uma expectativa de direito mitigada. Tá? Então, dê uma atenção especial, tá? Com certeza vai ter para uma das turmas isso. Tá? Porque os problemas eles vão envolver desconsideração, redução de capital, tá? Então é importante. Tá? Vai envolver credores, aí, direito de credores. Tá bom? Bom, ponto 9, tá? Ponto 9, sociedade simples. Tudo, né? É importante que vocês leiam, mas principalmente administração, dissolução e responsabilidade. Tá? Então, são esses 3 tópicos que são muito importantes que vocês estudem, porque com certeza vai ter questão envolvendo a administração, a dissolução e a responsabilidade dos sócios, né, dentro de uma sociedade simples. Tá? Então, artigo 997 até em diante, né? E também, quando fala de dissolução, dê uma olhada, não esqueçam também, né, de observar o 599 do CPC, tá? Então tem 2 artiguinhos aí que eu quero que vocês vejam, né, que é justamente o 133 do CPC e também o 599, tá? Beleza? O 599, se não me engano, eu citei no slide, mas eu falei em sala, então é importante aí, quem anotou, viu que eu fiz o link, né, quando fala da desconsideração e do procedimento de solução, tá? No procedimento de solução, não esqueçam da apuração de haveres, né, que o juiz vai determinar, então, uma perícia para que se faça uma verificação dos valores devidos ao sócio que está sendo excluído, né, ou quer dissolver parcialmente a sociedade, tá bom? Então isso é importante, artigo 599 do CPC, tá? Então basicamente a nossa prova é Código Civil, né, e só esses 2 artiguinhos do CPC que eu peço que vocês leiam, né, para que ajude aí na turma que cair questões que envolvam tanto a desconsideração como a dissolução, tá bom? Bom, depois o 10º e último ponto de relevância aí para estudo é a sociedade limitada. Sociedade limitada também tudo muito importante, mas claro, a mesma coisa, administração, dissolução, tá? E responsabilidade. Esses são os pontos mais importantes, né? Então, saber o que acontece, o que é uma administração conjuntiva, disjuntiva, quais são os poderes dos administradores, o que é um administrador eleito em ato separado, se o administrador tem que ser sócio, tá bom? Se pode ser pessoa jurídica ou não, tá? Esses tópicos todos estão respondidos, inclusive nos questionários que nós fizemos, né? Nós fizemos 7 questionários ou 8 questionários, né? Com questões de concurso público, todas com gabarito lá no Integris. Então, bem tranquilo, tá? Dê uma revisada nisso, seria bom, né? Quem não deu uma olhada ainda, dá uma olhada nos questionários, né? Que nós fizemos, tá? Porque ali você tem a aplicação da legislação a alguns problemas, tá bom? Tá? Então a sociedade limitada a partir do 1052, tá? Então dê uma olhada, principalmente administração, dissolução e responsabilidade dos sócios, tá? Muito importante, ok? Beleza, pessoal? Então, olha, esses são os 10 pontos muito importantes, tá? De novo, hein? Muito importante para a prova, tá? Então, estudem. E agora vamos às perguntas, se temos perguntas aqui. Deixa eu ver aqui. Tá, eu vou olhar aqui pro lado porque eu não consigo ver aqui pelo celular, tá? Acho que eu fechei o campo, depois eu tenho que ver como fazer aqui no celular. Eu vou tentar responder por aqui, né, o que aparecer para mim. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Tá? Só um segundo. Opa. Ah, legal. Só aparece, eu acho que só aparece as últimas, né?
Então, pessoal, vou ficar olhando para cá. Quem postou alguma dúvida, eu vou ter que ver agora, porque ele não está mostrando de cima, só deve mostrar depois. Tá? Deixa eu ver aqui. Vou salvar, vou salvar. Então, boa noite, Thaisa. Vou salvar sim. Vou salvar aqui no Face e depois eu até boto lá no YouTube também, tá? Deixa eu ver. Poxa, eu queria ver desde o início, mas eu acho que não vai mostrar não. Opa, ó, peguei uma pergunta aqui. Ana Carolina, você pode explicar a teoria da desconsideração menor e a teoria da desconsideração maior? Sim, Ana, veja, eu não vou pedir isso expressamente, mas é importante que você saiba, né? Porque como eu vou pedir para vocês darem uma olhada no artigo 133 do CPC, é importante que vocês compreendam, né? E basicamente a gente vai querer só a desconsideração pela teoria maior, né? Artigo 50, tá ok? Eu não lembro de nenhuma questão que eu tenha envolvido CDC, trabalhista, não lembro, eu acredito que não. Tá? Então, basicamente, artigo 50. Então, a gente vai ficar com a teoria maior. Essa distinção doutrinária, ela leva em consideração o maior número de requisitos que o juiz tem para desconsiderar uma pessoa jurídica. Então, como o ordenamento protege a divisão patrimonial entre pessoa física e jurídica, só por exceção você deve desconsiderar esse arcabouço jurídico. Portanto, a doutrina separou dessa forma, né? A teoria maior é onde você tem necessidade de cumprir maior número de requisitos, e quem tem que cumprir isso é o juiz, né? Na verdade, o juiz aí só vai deferir se as partes requererem e juntarem provas e elementos, né? Que autorizam o juiz, com base no artigo 50, a desconsiderar. Tá? Então, essa seria a teoria maior. O juiz tem mais requisitos a verificar para conceder legalmente a desconsideração. Já na teoria menor, o juiz ele tem o menor número de requisitos. Então, basicamente isso. Quer dizer, maior, na verdade, hoje, basicamente é só o artigo 50. Todas as outras são menores. Né? Então, a gente tem a ambiental, que basta simplesmente a impossibilidade de indenização pelo dano ambiental, você já pode considerar. Não há qualquer outro requisito. Tá? Tem na área consumerista, né, o artigo 28 do CDC também, teoria menor, então a parte não precisa nem pedir ao juiz a desconsideração, o juiz desconsidera automaticamente. Tá? Então, é por aí. Trabalhista também, tributária, tá? Então, são todas menores, tá? Teoria menor, tá ok? A Nina perguntando aqui se as questões da prova vão ser só esses 10 pontos. Nina, veja, esses pontos são os mais importantes. As provas são diferentes para cada turma, tá? Agora eu posso dizer o seguinte: todas as turmas vão abraçar de alguma forma um desses 10 pontos, tá? Agora, estuda os 10 pontos, dá maior ênfase para eles, né? Essa hora eu acho que é isso que você tem que fazer, tranquilo? Né? Não vai dar para estudar mais. É claro, não sei se você vai fazer a prova amanhã de manhã, né? Amanhã às 7h30 da manhã. Mas vai fazer a prova amanhã de manhã, é melhor ficar nos 10 pontos, né? Nesses 10 pontos que eu dei aqui para garantir o mínimo existencial. Né? Não vai dar para ler o código todo do 966 até o 150, né? Até o 1150, vai ficar difícil. Tá? Então, não é exclusivo desses 10 pontos, esses pontos são os 10 pontos mais importantes. Tá? Teoria maior 50, teoria menor 28, show de bola, tá? Precisa dar uma atenção àquela questão da sociedade simples com relação aos profissionais intelectuais e impedimentos. Sim, sim, é importante, Catrine. Quando eu falei ali da sociedade simples, né, a questão de responsabilidade, e quando eu falei lá do 966, a questão da separação da atividade simples para a empresária, então lembre-se que eu falei lá no início, né, eu vou não pedir a questão do empresário individual em si, mas sim aplicando o 966, seu parágrafo único, à constituição de sociedade e aos impasses que podem ocorrer nessa classificação, né, de sociedade simples, sociedade empresarial e, claro, envolvendo aí o profissional intelectual. Tá? E aí tem enunciado quanto a isso, né? Dê uma olhada nos enunciados, são 2 enunciados que falam sobre isso,
né, que deve considerar atividade fim e que a atividade intelectual também, aliás, que a atividade intelectual ela é típica para a sociedade simples, né? Lembrando que a gente pode fazer uma sociedade simples na modelagem limitada, né? Sociedade simples limitada, tá? Mas é importante. O Felipe Saraiva tá perguntando aqui, é uma figura, né? Dá para aprender a matéria toda agora? Se você não for dormir, né? De repente dá. Ó, eu tô tomando mate. Ó, aqui, ó. Isso é mate, tá? Esse é o mate. Dizem que o mate desperta, né? Que tem cafeína. Então, te aconselho a tomar mate, Coca-Cola e café, tá bom? E estudar. Aí dá. Pode falar um pouco sobre administração isolada e conjuntiva? Sim, Daniele, a administração isolada e conjuntiva ou disjuntiva, né? O que acontece? O legislador estipulou que cabe aos sócios indicarem, né, no contrato social qual será a espécie de administração. Por quê? Os sócios podem estabelecer que a administração vai ser, né, disjuntiva ou isolada. Tá? Isso quer dizer o quê? Que cada sócio assina individualmente. Então são 2, 3, 4, 5 sócios, todos vão ter acesso às contas, todos vão poder assinar cheque, todos vão assinar contrato, e não precisa falar com o outro administrador, não precisa da assinatura do outro administrador. Tá? Já a administração conjuntiva, não é que só tem que ter 2 administradores, não. Tá? A conjuntiva é o conjunto. Então eu posso ter conjuntiva com 4, 5 assinando. É claro que não é comum, mas é a possibilidade legislativa. Né? Então, na administração conjuntiva, a sociedade só se apresenta, né, ou se representa, como é mais comum se fale, mediante assinatura daqueles que são administradores habilitados. Então, no caso mais comum, como a gente conversou, 2 sócios, lá, 2 amigos vão constituir uma sociedade, estabelecem que ambos serão administradores e que a sociedade só se representa mediante a assinatura conjunta de ambos. Ponto. Isso é conjuntiva. Né? Assinatura de ambos, nesse caso aí, dos 2. Tá? Se vier 4, também pode ser. Né? E você pode ter modulações, que eu pedi para vocês fazerem no trabalho. Vocês podem modular isso. Botar aqui o diretor, você divide, dá nome para os diretores, administradores, bota diretor-presidente, CEO, diretor financeiro, diretor de marketing. Você estabelece, olha, sempre vai assinar um diretor financeiro com um diretor da área, né, do contrato, por exemplo. Então, o diretor financeiro assina com o diretor de marketing se for um contrato de marketing, uma atividade, um negócio de marketing. E o diretor financeiro assina com o diretor jurídico se for para contratar de escritórios de advocacia, advogados. Tá? Então, isso é muito livre, tá ok? Então, é importante só que vocês saibam, e eu pedi que vocês fizessem isso no trabalho justamente para vocês verem modelos e na prática, né, como você pode alterar isso à vontade. O importante é que deve constar no contrato, porque sob pena de não constar no contrato ser isolada. Tá? Qualquer um dos sócios pode fazer o que quiser, né, se for administrador. Né? Então, sócio administrador ou um administrador nomeado. Tá bom? Isso, Felipe. Na sociedade em comum, tá? O terceiro pode provar de qualquer forma, já os sócios só por escrito, tá bom? Então, esse é um ponto importante do artigo, né? Começa lá no 986, falando da sociedade em comum. Então, esse é um ponto importante aí que tem a ver com justamente o meio de prova da sociedade entre os sócios e entre terceiros, tá? Artigo 1006. Sim, o que seria uma atividade estranha à sociedade? Seria uma atividade. Deixa eu ver quem perguntou, desculpa. Júlia, né? Júlia, o que seria uma atividade estranha à sociedade? Aquela atividade que foge ao seu capital. Desculpa, ao seu objeto social. Tá? Então, lembre-se que a gente falou do objeto social, que delimita, né, as atividades econômicas exercidas pela sociedade. Então, se você tem lá um administrador
que ele pratica um negócio jurídico em nome da sociedade, mas que não respeita o objeto social, tá? Ele praticou uma atividade fora do objeto social, tá bom? Uma atividade estranha à sociedade. Administração, já falei, né, Daniele? Atendi, eu acho. Administração isolada e conjuntiva. Júlia, ok. Ah, beleza. Felipe, tá respondido. Deixa eu ver. Mais alguém, pessoal? Mais alguém? Né? Somos 40 agora, né? Beleza? Mais alguma dúvida? Deixa eu dar um reload aqui que eu não sei nem se está carregando. Tem um tempo que eu não faço por aqui, né? E aí eu testei hoje, em vez de fazer pela webcam, fazer aqui pelo celular. Só que eu não testei para ver onde que eu ia escrever as coisas, né? Onde eu ia ver as mensagens. Eu botei o celular de lado e aí depois eu vou ver como faz isso. Eu tô só provando aqui o pessoal que pediu para entrar no grupo agora. Deixa eu voltar aqui pro chat para ver se eu consigo ver mais alguma pergunta. Opa, nossa. Deixa eu ver. Opa, Júlia. Deixa eu ver aqui. Você pode falar sobre a diferença entre as coligadas e grupos de sociedade? Quais as implicações disso? Ah, ótimo, Júlia. Eu acredito que tenha alguma coisa sobre coligadas, tá? Mas não é um dos pontos mais importantes, não. Eu, salvo engano, deve estar numa múltipla escolha e tal. Mas é importante falar, aproveitar que você comentou, né? Na verdade, a gente tem formas de interpretar, mas eu vou falar a forma assim mais conceitual da lei, tá? Então vejam, você tem mera participação, tá? Que é quando você tem uma participação inferior a 10%, né? Então seria uma mera participação, ok? Isso você não teria ali uma vinculação jurídica mais forte. Então, por exemplo, para desconsiderar, né, um grupo econômico e atingir uma pessoa jurídica que você tem menos de 10%, eu defendo que aquela pessoa jurídica ela não faz parte de um grupo econômico, né? Porque quem, né, se alguma sociedade do grupo possui essa parcela de 5%, por exemplo, eu não posso dizer que aquela sociedade faz parte de um grupo, mas há apenas uma participação acionária pequena, tá? Bom, dito isso, o que seriam as coligadas? As coligadas seriam aquelas sociedades onde você encontra uma participação maior, né? 10% ou mais, tá? E aí, quando a gente fala dessa forma, a gente pode dizer que quando você encontra a coligação de sociedades, não só a mera participação, já começa a existir um vínculo mais forte. E aí sim, numa ação trabalhista, na questão até da Lava Jato, né, a gente vê isso muito comumente, né, na área tributária, tá? Na trabalhista isso é muito rotineiro, né? O trabalhador entra por verbas trabalhistas não pagas contra uma pessoa jurídica, aquela pessoa jurídica não tem condições de pagar, não tem patrimônio, ele pede desconsideração, descobre quem são os sócios e vê que existem outras sociedades que são sócias daquela. Eu entendo que, nesse caso, evidentemente, sendo coligada, é possível sim se perquirir a responsabilidade e a desconsideração até o nível máximo de controle, né? Até chegar a holding ou controlador da holding. Tá? Agora, se for coligada, não. Então, isso é muito importante. Essa é a principal diferença entre participação e coligação. Só que a coligação ela se subdivide. Tá? Se subdivide como assim? Você tem o controlador, né? A controlada e só a coligada. Né? Então, a coligada é essa que tem 10 ou mais do capital social votante, né? Com voto, direito a voto, tá? Mas não tem o controle. Então ela é uma coligada, tá? Agora, se eu tenho uma sociedade que ela tem mais, né, por exemplo, pensando de forma objetiva, mais de 50% mais um voto,
ela é controladora e a sociedade que ela detém essa participação é a controlada. Simples assim. Tá? Então, coligada tem mais de 10 e menos de 50 mais um voto. Tá? Aí é coligada. Eu já posso dizer que faz parte de um grupo. E claro, uma controlada e sua controladora fazem parte do grupo, evidentemente. Tá? Agora, a mera participação é aquela participação menor do que 10% do capital votante. Tranquilo? Não sei se atendi aí, Júlia. Tá? Aí dá um toque aqui e fala que se eu atendi ou não. Bom, deixa eu ver aqui o Edson. Pode fazer um paralelo entre a apuração de haveres e a Fex Societatis? Caramba, veja bem, Edson, na verdade são coisas diferentes, né? A apuração de haveres, tá, é um mecanismo pelo qual, através de uma técnica, tá, de avaliação, o juiz vai homologar ou não. É claro, isso se for para o judiciário, né? Você pode apurar administrativamente, amigavelmente, né? Claro. Mas vamos lá falar da parte judicial. O juiz, com assistência técnica, né, do perito, vai avaliar contabilmente, financeiramente, economicamente, quanto vale a cota daquele sócio que vai sair, pediu para sair ou vai ser expulso. Tranquilo? Tá? Então, a apuração de haveres é isso. É um procedimento judicial com contraditório, tá? Judicial administrativo, né? Mas falando da apuração de haveres judicial, com contraditório, onde o juiz vai determinar, depois de uma perícia, né, e com assistente técnico, impugnações e tudo mais, recursos, no final transitou em julgado, né, decisão que homologar, né, a apuração de haveres, ele vai determinar quanto vale a cota daquele sócio que saiu, foi expulso ou pediu a dissolução parcial. Tá bom? Isso é apuração de haveres. Já a Fex Societatis, né, o intuito persona, é a vinculação das sociedades pessoais. Né? Então, a Fex Societatis é aquilo que liga, né, os sócios à sociedade. Tá? Então, se diz que na sociedade de pessoas você tem uma Fex Societatis. Tá bom? Então, quando esse Fex Societatis é quebrado, aí sim você entra com uma ação de dissolução ou, né, de exclusão de sócio. Tá? Ou os próprios sócios pedindo para sair. Tá? Então, na verdade, o que eu só posso fazer um link é esse. Se o sócio pede para sair, não chega num consenso, né, ele vai ajuizar uma ação de dissolução cumulada com apuração de haveres. Tá? Então, em razão da quebra da Fex Societatis, que é um motivo para ele pedir a dissolução, e a dissolução ela vai ser uma ação manejada juntamente com um pedido cumulativo de apuração de haveres. Tranquilo? Essa vinculação que dá para se fazer, mas são institutos diferentes. Né? Mas a vinculação, se foi isso que você perguntou, pode ser essa. Tá? Júlia aqui. O senhor pode explicar o parágrafo único do 15 em relação à consequência da execução da atividade do administrador? Epa, deixa eu ver o que você quer aqui. 1015? Deixa eu ver aqui, 1015. Deixa eu ver se eu entendi. Vamos lá. No silêncio do contrato, o 1015, né? No silêncio do contrato, os administradores podem praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade, não constituindo objeto social. A oneração ou a venda de bens imóveis depende do que a maioria dos sócios decidir. Parágrafo único. O excesso por parte dos administradores somente pode ser oposto a terceiros se ocorrer pelo menos uma das seguintes hipóteses. Se a limitação de poderes estiver inscrita ou averbada no registro próprio de sociedade, provando-se que era conhecido do terceiro e tratando-se de oneração evidentemente estranha aos negócios da sociedade. Então, o que acontece nesse artigo, tá? Ele diz que no silêncio do contrato, os administradores podem fazer todos os atos pertinentes à gestão do negócio. Só que ressalvou lembra que a gente falou isso, né? Patrimonialismo e tal. O legislador ressalvou uma questão interessante. Não constituindo objeto social, a oneração ou venda de bens imóveis depende do que a maioria dos sócios decidir. Então, os administradores podem fazer tudo para cumprir o objeto social, atividade econômica com finalidade lucrativa. Contudo, se no objeto não se tratar de operações imobiliárias, por exemplo, não é uma imobiliária, não é uma gestora de imóveis, tá? O administrador ele só pode fazer operação onerosa com esses imóveis se tiver autorização da maioria dos sócios.
pontos. Então isso é importante. Depois o parágrafo único ele vai explicar outra coisa. Ó. O excesso por parte dos administradores, então agora ele fala do excesso. E aí o excesso praticado contra o objeto. Quer dizer, se os administradores não cumpriram o objeto, o que vai acontecer? Olha lá. Somente pode ser oposto a terceiros, né, se ocorrer pelo menos uma das seguintes hipóteses. Então, em princípio, sabe o que está vigorando aqui? A teoria da aparência. Os administradores, eles praticam atos, tá? Podem gerar danos a terceiros, tá? Eles praticaram esses atos praticaram os atos em nome da sociedade e, portanto, o terceiro, ele não tem que saber se aquele diretor está ou não agindo dentro do objeto. Se o diretor causou um prejuízo a terceiro, esse terceiro, pela teoria da aparência, ele vai ajuizar uma ação direta contra a sociedade. Não é? Ele não vai ter que discutir se o diretor podia ou não podia. Só que aí vem essa questão. Ó. O excesso por parte dos administradores somente pode ser oposto a terceiro. Então a sociedade só pode se defender, né, de uma ação indenizatória, por exemplo. Dizendo, olha, eu tenho aqui como defesa, né, que o administrador agiu excessivamente, logo você não pode me processar, você tem que processar só o diretor. Né? Então é uma excludente de responsabilidade da sociedade, tá? Por ato praticado pelo administrador, que em regra, ao causar dano a terceiro, né, faz com que a sociedade responda pelos danos causados. Né? Então, primeiro, se a limitação de poderes estiver inscrita ou averbada no registro próprio. Então, veja, a sociedade, se eu digo lá, o administrador ele não pode vender carro. Está no contrato social, registrei na junta, tá? O terceiro não pode processar a sociedade quando o diretor vendeu um avião para ele, isso causou um dano. Por quê? Estava no contrato social que ele não poderia ter vendido aquele avião, né? E o terceiro, como o registro é importante por isso, né? Tem aquele efeito erga omnes de conhecimento geral, o terceiro, ao negociar com o administrador, deveria saber que ele não tinha esses poderes e isso estava claro no contrato social. Tá? Ok? Então é isso. Né? Todos os outros são nesse sentido também, né? De conhecimento do terceiro. Né? Então a excludente é quase uma culpa exclusiva da vítima. Né? A teoria, você pode usar aí esse raciocínio. Né? Quer dizer, a sociedade vai poder se excusar da responsabilidade com base, né, numa culpa exclusiva da vítima. Quer dizer, a sociedade fez tudo certo e aquele que sofreu o dano é que não observou corretamente os dispositivos. Tá? Deixa eu voltar aqui. Júlia foi ok. Edson, valeu. Respondido. Respondido, Júlia, então? Tranquilo? Show? Bom, deixa eu dar mais um reload aqui, ver se tem mais alguém. Tá caindo Cora, né? 25 já. Meu mate já virou aqui, ó. O gelo já foi embora. Eu jantei quase agora. Me atrasei. Eu tô com a roupa do escritório. Deixa eu só ver se fechei aqui, tá? E aí, se não tiver mais perguntas, eu vou encerrar. É que vocês têm que dormir, têm que estudar, né? E a Camila não tá conseguindo entrar. Deixa eu ver aqui, ó. Vou dar mais um reload. Tá? Mas olha, não se preocupem, avisa o pessoal aí, quem ainda tá aqui, que eu vou deixar no Facebook, tá? Hoje é difícil de eu colocar isso no YouTube. Provavelmente eu não vou ter tempo, mas depois eu posso até botar, né? Mas aí também a prova é amanhã, né? Só vai servir pra turma de segunda-feira, tá? Mas vai ficar aqui no Facebook, tá? Eu vou, assim que terminar aqui, eu vou deixar disponível aqui no Facebook, tá? Deixa eu só ver aqui se tem mais pergunta. Será que... agora a Camila entrou. Oi, Camila, tudo bem? Difícil, hein? Não liga não, acontece. A tecnologia. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. A Daniele, qual é o ponto controverso do 1008? Qual o ponto controverso do 1008? Eu anotei o que na sala? Aí eu não sei, deixa eu ver.
do 1008, o 1008 diz o seguinte, do Código Civil: é nula a estipulação contratual que exclua qualquer sócio de participar dos lucros e das perdas. Na verdade, né, eu acho que eu comentei com vocês que você, às vezes, pode ter um sócio que pretenda, né, investir totalmente o lucro, né, reinvestir na sociedade. Tá? Mas, como eu falei para vocês, o artigo parece bem claro. Né? É nula qualquer cláusula, né, que estabeleça aí que ele não vai participar dos lucros. Tá? A controvérsia que pode existir, né, que eu mencionei para vocês, mas ele pode abrir mão? Né? E se ele abrir mão? Tá? Me parece que o artigo diz que, olha lá, é nula a estipulação contratual que exclua qualquer sócio. Mas se tiver lá uma cláusula que os sócios podem determinar ao final do exercício, né, qual a destinação que eles darão aos seus lucros? Ok? Então me parece que é possível que você tenha uma destinação diferente, mas desde que seja da vontade, né, dos sócios. Tá? Agora, não pode constar uma cláusula no contrato social que exclua qualquer dos sócios da participação dos lucros. Tá? Lucros e perdas, né? Importante, lucros e perdas. É claro que a polêmica aí é baseada no lucro, né? O que vai fazer com o lucro. Tá? Então, na verdade, por exemplo, você não pode falar, não, o sócio ele não vai responder pelas perdas. Não existe essa possibilidade. Né? Não tem a menor condição dessa cláusula ter vigência. Tá ok? Principalmente, evidentemente, em terceiros. Né? Entre os próprios sócios, eu penso que é possível, inclusive, você estipular algo assim. Tá? Até num acordo de acionista, mas é uma questão mais profunda. Beleza? O importante é que no contrato social não pode existir uma cláusula que exclua tanto do lucro como das perdas. Tá bom? Camila conseguiu. Daniele, respondi? Dá um ok. Tá com um atraso, tá? Tá com um atrasinho aí. Então eu vou dar aqui um reload. Então é isso mesmo, Daniel. É que eu falei para vocês isso, né? No artigo 1008, né? Eu lembro que eu falo isso, né? Se a controvérsia é essa, ele pode colocar uma cláusula de não participar, né? Ele não pode ser excluído. Eu acho que a dúvida é essa, né? Sua que não pode ter uma cláusula dizendo que ele será excluído, tá? Fechou? Vamos ver, Marco. Até mais, professor. Não sou dessa turma, mas o que vale é a revisão. Tá certo, tá certo. Fechou, pessoal? E aí? Tem mais alguém? Mais alguma pergunta? Tá? Tá tarde já, hein? Vai fazer 1 hora já de live, né? 1 hora é o limite, não pode ficar mais do que isso, não. Até porque eu nem sei se vai subir, né, o vídeo, se ficar muito grande. Né, o vídeo vai travar, vai ficar a noite toda para subir. Aí o pessoal vai dormir, não vai, quem não assistiu o início não vai conseguir mais assistir. Tá? Vou dar o último reload aqui. Ok? Então não esqueçam os 10 pontos, assistam aí ao vídeo, tá? Os 10 pontos com maior importância, né? Eu posso até colar aqui para quem for ver depois os 10 pontos, ó. Vou falar como vai ser a prova e os 10 pontos. Vou botar aqui, ó. Lembrando que são 10 pontos muito importantes para estudar. Ó, vou botar aqui, hein? Para não ter erro de interpretação. 10 pontos muito importantes para estudar.
Ó, botei aí no chat, tá bom? Aí quem entrar depois já vai poder ver, tá? Ok, Daniele, vou tentar, eu vou corrigir com carinho a prova, tá? De todos vocês, tá bom? Júlia, mais alguma pergunta? Eu não entendi aqui de quando, acho que você fechou. Tem mais perguntas, Júlia? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, hein? Vou dar mais um reload aqui. Ó, se não tiver mais perguntas, pessoal, vou encerrar, tá? Show? Júlia, tem pergunta ou não tem, Júlia? Diga aí. Porque aqui só tá aparecendo pra mim, não sei se pulou aqui, ó. De quando ele excede a atividade. Aí eu não sei se eu te respondi, se eu não te respondi. Deixa eu dar mais um reload aqui. Opa, a Camila fez uma pergunta aqui. Deixa eu ver, Camila. Explica a questão do ativo e passivo no artigo 1009. Camila, fica tranquila, eu não vou pedir na prova essa questão do ativo e passivo, né? Na verdade, a gente está falando de balanço aí, né? Era questão justamente de patrimônio virado e mesmo assim distribuição. E aí eu mostrava para vocês no quadro, deve ser o quadrinho que você está se referindo, né? Que quando você distribui lucro fictício, você responde, né? Você tem que devolver para a sociedade com juros e acréscimos. Tá? E todos aqueles que participaram dessa simulação, eles respondem também. Mas fica tranquila porque não vai ter perguntas sobre essa questão. Ativo, passivo, patrimônio, não vai ter. Tá? As perguntas que podem cair, né, dependendo da turma, sobre desconsideração, que vai tangenciar ali a questão do patrimônio, mas nada que tenha que fazer cálculo ou saber, né, se houve distribuição fictícia ou não, tá? Ok? Fica tranquila quanto a isso, tá? Mas o artigo 1009 ele versa sobre isso. E aí no caderno você deve ter lá que eu fiz um balanço patrimonial, uma demonstração de resultado do exercício e demonstrei para vocês o que seria uma distribuição fictícia de lucros, tá? Então fica tranquila, beleza? Não sei se eu te respondi, tá? Diz aí. Ah, ok? Beleza. Mais, pessoal, né? Posso partir? Ó, 11:02 aqui no meu, né? Foi, né? Eu vou deixar aqui, já botei os 10 tópicos aqui para quem entrar, né? Vai ficar aqui e eu vou tentar deixar aqui gravado e aí vocês compartilhem aí com o pessoal, né? Quem não for dormir, então dá para assistir de novo, só uma horinha, tá bom? Olha, então, boa noite para todos, tá? Eu acho que foi legal, a gente deu bastante dúvida aqui. Eu quero desejar boa prova para todos vocês, né? Que sejam bem-sucedidos em todas as provas, tá? Não só direito empresarial. Eu sei que são muitas provas, muita matéria, mas é isso, né? Sem sacrifício não há conquista. Então, um abraço para todos, né? Abraço para quem é de abraço, beijo para quem é de beijo. E nós nos vemos amanhã e durante a semana de prova, tá bom? Um abraço, boa noite.